Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 27 do livro de Atos. Penúltimo, amanhã estaremos no último livro dessa temporada. Tô bem feliz, que bom que você tá aqui comigo, que bom. Vamos ler ontem, o rei quase que se converte, né? O rei Agripa, através da palavra de Paulo, foi bem legal. E só Deus sabe se não se converteu, né? A gente sabe que ele falou, como é que ele falou aqui, ó? Você pensa que é assim, em tão pouco tempo já vou me tornar cristão? Essa frase ficou meio assim, né? Meio tocado. Vamos lá, 27. Ficou resolvido que deveríamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num barco da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade. Lhe deu licença para ir ver seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da cidade de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral na região da Cilícia, na província da Panfilha, e chegamos a Mirra, uma cidade da província de Lícia. Ali, o oficial romano encontrou um navio na cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar vários dias. Com grande dificuldade, chegamos à frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo da Salmona, na ilha de Creta, e seguimos pelo lado sul daquela ilha, a qual é protegido pelos ventos. Assim, fomos navegando para bem perto do litoral, e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo. Tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando, e Paulo avisou: homens, eu estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grande prejuízo, não somente para o navio, como para a sua carga. Também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que deveríamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste, e eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Então, vamos parar rapidinho. Eles foram viajar, colocaram eles no navio, depois trocaram o navio, porque estava muito vento, colocaram eles para o lado de lá e eles ficam prisioneiros, né? Fica para lá e para cá o Bangu. Aí Paulo teve uma expertise, ele percebeu aquilo com a sabedoria que Deus dava para ele, percebeu mais do que o piloto, do que o marinheiro lá que estava guiando o navio, que eu não sei como é que fala, estava velejando o navio, não sei como é que fala, esqueci como é que fala. Velejando o navio? Como é que fala, gente? Esqueci. Que estava lá, né, guiando o navio lá. Ele teve uma expertise maior do que quem estava guiando o navio e do que do dono do navio. Ele falou: se a gente for, a gente vai morrer. As pessoas vão morrer, vai perder a carga e vai destruir o navio. Não é bom a gente ir, vamos ficar quieto aqui, parado aqui. Não, aqui é muito perigoso. Eu acho melhor a gente ir. As pessoas falaram: não, acho melhor a gente ir. Não deram importância para um prisioneiro, né? Do que Paulo ia falar. E foram. Começou a soprar um vento do sul, um vento fraco. E por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, um vento muito forte, chamado vento nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma ilha pequena,
chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e arrancaram o casco do navio com cordas grossas e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. Ai, desculpa. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Tudo que Paulo profetizou, né? Paulo falou, estava acontecendo. E no outro dia, os marinheiros, com as suas próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, pudemos ver o sol, não pudemos ver nem o sol nem as estrelas. O vento continuava soprando muito forte, eles estão no meio do mar, uma tempestade, sem expectativa alguma de vida, totalmente perdidos ali. E não foi por falta de aviso. Sem ver nada, assim, ó, nem ver o vento, só o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo achou que ia morrer. Perdeu toda a esperança. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse... Deixa eu beber uma aguinha aqui. No meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter me dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Assim não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu para mim. Está contando uma revelação que ele teve. O anjo de Deus apareceu para ele. Cadê? Ninguém vai morrer, o anjo de Deus apareceu para mim. Versículo 24. E disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o melhor. Não, de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade do mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram ao mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater em alguma rocha. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: olha só, eles queriam fugir sozinhos, igual aconteceu no Titanic, né? E as pessoas fugiam nos botes vazios e deixavam os outros para trás, credo. Esses aqui também estão fazendo a mesma coisa. Se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças diante de todo mundo. E diante de Deus e de todos. Depois ele partiu o pão e começou a comer. Ele fez uma ceia, uma santa ceia. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Nossa, era muita gente. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Nossa, gente, meu Deus, que luta.
Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baia onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio. Para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida suspenderam as velas do lado dianteiro, para que pudesse seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. Nossa Deus, uma coisa atrás da outra. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar à praia e fugir. Mas o oficial romano quis salvar Paulo, e não deixou que fizesse isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando em tábuas e em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Tudo que Paulo profetizou aconteceu. Tudo que Paulo falou com ele, gente, vamos ficar quieta aqui. Vai arrebentar, a gente vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai perder a comida toda, vai estragar o navio, tal. Tudo que ele falou aconteceu. Ele não falou que ia morrer, né? Ele falou que não iam morrer, mas ia acabar com tudo. E aconteceu porque ninguém ouviu um prisioneiro, né? Muitas vezes a gente quer ouvir as pessoas da classe alta e esquece de ouvir as pessoas mais simples que estão perto da gente, né? A sabedoria vem de Deus e não da aparência e não do status que a gente coloca nas pessoas, né? Enfim, nós temos que pensar bem nisso. Qual é o navio que você está segurando? Qual é o navio que você não quer deixar ir? Foi isso que aconteceu. Eles não quiseram se largar do navio. Ficaram segurando esse navio, segurando e quase que matou todo mundo. 276 pessoas quase que morreram. 276 pessoas. Quase que morre todo mundo. Porque eles não soltaram o navio, não largaram tudo e foram cuidar da vida deles, né? Muitas vezes a gente fica segurando muito uma coisa, prendendo, tentando, insistindo muito no emprego, uma coisa que já está falida, que você sabe que está falida, você está ali pressionando, segurando, tentando fazer funcionar de qualquer jeito. Você sabe que já deu BO já, mas você quer continuar. Larga esse navio. Larga, vai cuidar da sua vida, vai fazer outra coisa, senão vai acabar que você vai ter que ir nadando, sufocado para uma praia no além. Larga. Desapega dessas coisas que estão te dando muito trabalho, estão te dando muita dor de cabeça. Desapega dessas coisas. Vai viver sua vida livre. O Senhor quer que você desapegue. A palavra de hoje é desapego. Desapega dessas coisas que te dão tanto trabalho. Desapega. Beijão no seu coração e até amanhã no último capítulo.